Para evoluir suas práticas de gestão de pessoas, muitos líderes já escutaram o seguinte feedback: você precisa ser mais servidor. Estuda sobre liderança servidora. Bem, mas do que se trata exatamente a atuação como um líder servidor? Exatamente isso que nós vamos conversar no nosso Drops de Liderança de hoje. Se é a sua primeira vez por aqui, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também deixar o seu like se você curtiu o conteúdo, tá? Toda semana tem vídeo novo sobre gestão e liderança, sempre no formato de Drops, ou seja, uma pílula que você logo aprende algo que pode ser aplicado na sequência. Bem, vamos falar então sobre liderança servidora e, para não restar nenhuma dúvida, vamos entender então, antes de mais nada, onde esse conceito surgiu, quem é o pai dele e, mais do que tudo, qual é a definição do que é ser um líder servidor. Todas essas respostas passam por essas duas obras seminais publicadas lá ainda nos anos 70 por Robert Greenleaf. Num dos livros ele comenta logo no início: liderança servidora é um estilo em que o líder coloca as necessidades da equipe, da organização e de seus pares acima das suas próprias, para gerar desenvolvimento, engajamento e resultados sustentáveis. No Brasil, nós ficamos sabendo, ou o conceito se tornou muito conhecido, a partir dessa obra aqui, né? No início dos anos 2000, que fez mais sucesso no Brasil do que nos Estados Unidos, onde foi publicado inicialmente, que é O Monge e o Executivo, um livro do James Hunter, que depois seguiu com outro, né? Como se tornar um líder servidor e tantas outras obras que vieram na esteira do sucesso desses dois primeiros livros dele. Muita gente gostou tanto desse livro quanto das obras do Robert Greenleaf, mas ainda existe muito mito por trás da liderança servidora. E por quê? Porque muita gente entende que essa palavra não tem a ver com o dia a dia de empresas, né? Parece mais coisa de trabalho de voluntariado ou coisas que estão relacionadas a qualquer tipo de negócio, menos aquele que é empresarial. Mas por que isso, né? Muita gente ainda carrega o mito de que o líder servidor é alguém fraco ou permissivo, que fica atendendo os desejos das pessoas indiscriminadamente. Mas isso não é real. O líder servidor é aquele que tem a coragem de colocar o bem do outro acima do próprio ego. É aquele que tem a coragem de se doar e não esperar ser servido pelas pessoas que trabalham junto dele, porque é isso que acontece. Tem muita gente que quer uma posição de liderança porque espera que vai ter um monte de gente bajulando ou atendendo suas necessidades. E liderança tem a ver exatamente com o contrário, de você facilitar a atuação do outro ou poder atendê-lo exatamente porque você detém uma posição de gestão. Gente, é claro que talvez quando nós pensemos na imagem do líder servidor, venha logo essa imagem, né, de Jesus lavando os pés dos discípulos. Você também tem a oportunidade de agir assim. E não necessariamente de uma forma literal, lavando os pés de alguém, mas a partir do momento que você se coloca a serviço das pessoas e com um interesse genuíno de ajudá-las, de criar valor para elas. Isso nós podemos fazer de diferentes formas e com diferentes tipos de pessoas. Nos livros do James Hunter fica muito clara a liderança servidora dentro de uma ótica de liderar subordinados. Mas a liderança servidora, ela pode servir em qualquer direção. Você pode ser um líder servidor em relação ao seu chefe, no exercício da liderança para cima, também na relação com pares, e é claro, com seus subordinados. Mas também você pode ser um líder servidor na relação com fornecedores, com clientes. Em resumo, você pode exercitar a liderança servidora com qualquer pessoa. Mas é importante ter em mente que esse exercício tem nuances. Por exemplo, quando você exerce a liderança servidora para cima, e vamos imaginar que teu chefe está aqui, você está aqui, essa imagem resume bem a ideia, que é a de que nós precisamos ser suporte do nosso líder.
Quando nós somos suporte dele, nós estamos atendendo a essa necessidade de sermos líderes servidores. O seu gestor imediato talvez precise muito do seu apoio em diversos momentos. E você é um facilitador disso quando você dá suporte, repito, talvez resolvendo um problema que ele não queira resolver, ou dando suporte quando o fardo é muito grande para ele carregar sozinho. E é importante que a gente tenha atenção a isso. Só lembrando que ser líder e servidor para cima não é ser bajulador, puxa-saco, e sim dar suporte. Só que é importante saber dar suporte, porque ele pode achar que você está tocando para cima para derrubá-lo. E aí o problema é muito grande, porque apesar de você ter uma intenção de ser servidor, ele está entendendo exatamente o oposto disso. É possível ser um líder servidor junto aos pares, junto aos seus colegas de trabalho, pessoas com as quais você não guarda nenhuma relação de hierarquia. E como você faz isso? Não dando suporte, e sim sendo um baita parceiro, transmitindo o espírito de estar junto, não transparecendo que você quer se aproveitar do outro, não querendo ter orgulho pela autoria em tudo aquilo que você faz, não despertando a inveja de quem é semelhante a você dentro da sua organização. Você pode servir o gestor de um outro departamento, por exemplo. Isso você faz demonstrando a sua intenção de ser parceiro, evitando despertar a rivalidade ou o entendimento de que você é oponente, um adversário. E por fim, você pode, claro, exercer a liderança servidora para baixo. Pensa nessa imagem aqui, o líder é essa figura aqui. Ele precisa se atentar àquele colaborador que talvez queira desgarrar sozinho e de uma forma veloz, mas totalmente perigosa. E ao mesmo tempo ele tem que cuidar daquele que parece estar sonolento, cansado, sem vontade de fazer, desengajado. Por trás disso tudo que eu estou falando, há um exercício da liderança servidora quando você é cuidadoso, quando você é zeloso, quando você, por exemplo, sabe o nome das pessoas, porque é incrível, tem líderes que não sabem o nome nem dos seus subordinados, não sabem a data do aniversário deles, não sabem quando alguém fica doente, quando não fica, perde a chance de mostrar um interesse genuíno sobre o outro. E a liderança servidora para baixo passa muito pelo cuidado que você tem com as pessoas. E o cuidado nas mínimas coisas. Em resumo, a liderança servidora é aquela em que você se coloca a serviço das pessoas com interesse genuíno de criar valor para elas, sejam subordinadas ou não. E para fazer isso, você não precisa de dinheiro. Você precisa do espírito de, nossa, o que eu posso fazer para tornar a vida delas melhor e facilitar o desempenho que elas precisam ter dentro da organização. Pense nisso.